Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor Alencar. Estamos aqui para mais um vídeo dessa nossa série sobre discipulado, né? Ou pelo menos o princípio da vida cristã do discípulo. Aqui nós já trabalhamos o tema qual a missão principal do discípulo, que é amar. Já falamos sobre a pregação, né, do discípulo, como que ele tem que o conteúdo dele para a pregação, o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que aprender, não é mesmo? E nesse momento eu quero falar a respeito de oração. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a oração. A princípio, há quase que uma concordância em que muitos dizem que oração é um diálogo com Deus, não é mesmo? É uma conversa, é como se dois amigos sentassem para conversar. Mas será que a oração ela é simplesmente uma conversa com Deus? Nós precisamos aprender isso na Bíblia, até mesmo para aprofundarmos o nosso conhecimento no Senhor. E para este momento eu escolhi o texto de Judas, no verso 20, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha que informação poderosíssima que Judas nos traz aqui. Judas, ele menciona orando no Espírito Santo. E aí surge uma pergunta: será que de fato a oração é somente um diálogo com Deus? É lógico que eu não descarto que é um diálogo com Deus, pois esse aspecto aparente está incluído, não é mesmo? Nós temos que elevar as nossas palavras em oração a Deus, não é assim? Porém, nós temos que entender o seguinte, que a oração, ela se dá na relação de Deus com a sua criatura, ou seja, é a criatura e o Criador. Nesse sentido, nós precisamos compreender então que a oração, ela é muito mais do que uma conversa entre amigos. Ela é superior a esse entendimento. Tal é que Judas traz aqui orando em todo tempo no Espírito Santo. E para corroborar com o entendimento de Judas, eu quero lembrar a vocês do texto de Efésios capítulo 6, quando Paulo está orientando ali os éfesos a se revestirem de toda a armadura de Deus. Ele diz assim: orando em todo tempo no Espírito. Isso com toda a súplica, com toda a sua intensidade, com toda a sua força. Desse jeito, a oração ela passa de ser somente palavras ditas a Deus, mas também passa a conter com toda a força, com todo o meu ser, com toda a minha vontade. Se é assim, nós não vamos simplesmente nos ajoelhar e falar algumas palavras, porque essas palavras, elas precisam conter força e vigor. Elas precisam sair de dentro de nós. Porque quando se diz com toda súplica, dá aquela ideia daquela pessoa desesperada. E eu vou colocar aqui uma situação. E uma situação bem ruim, claro, é a ideia. Imagine que uma mãe está vendo o seu filho indo preso. Aquela mãe corre desesperadamente ao encontro do seu filho e daqueles policiais que estão prendendo. E digamos que o caso foi um caso simples, não vamos aqui colocar um caso complicado, né? Digamos que ele roubou um pão para se alimentar, mas a polícia vai prender.
E aquela mãe, então, começa desesperadamente pedir àqueles policiais que o solte, não é mesmo? Será que ela vai fazer isso simplesmente calma, com muita calmaria? Vai dizer, por favor, seus policiais, solte o meu filho. Ou será que ela vai dizer desesperadamente, solte o meu filho, solte o meu filho? Isso é para que você tenha ideia do que é suplicar. Ela vai suplicar com toda a sua força. Então a oração, ela não pode ser entendida que é somente uma conversa com Deus, uma conversa que eu posso dizer anêmica. Não, ela é uma conversa que tem força e tem vigor, e principalmente do lado do orador. O orador precisa chegar a tal ponto na sua oração que ele expressa todo o seu sentimento com força a Deus, toda a sua intenção de oração com força a Deus. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos uma etapa da oração. No primeiro momento, todo discípulo, ele na verdade não sabe como orar. E aí nos faz lembrar dos discípulos andando com Jesus e eles falaram: Mestre, ensina-nos a orar. A verdade é que naquele momento eles queriam aprender quais palavras eles deveriam falar a Deus. E aí Jesus ensina, né? Quase que é um método ali, uma metodologia de Jesus para quando nós formos orar, ele diz assim: orareis assim, ó, Pai nosso que estais no céu. Isso quer remeter-nos à grandeza de Deus. Deus está no céu. Santificado seja o teu nome. Ele é santo, nós precisamos lembrar da sua santidade. Venha a nós o teu reino. Opa, aqui é outro aspecto na oração. Nós precisamos lembrar que nós estamos num reino de trevas e perdidos. E agora nós estamos pedindo que venha o reino dele. E o reino dele é um reino de paz, de amor e de justiça. E o reino dele é perfeito, né? Então o reino dele vem até nós. Nós precisamos entender que na oração nós elevamos a Deus todos os nossos objetivos. Paulo, por exemplo, orienta a orar pelos irmãos, e ele mesmo fazia isso. Ele, em um dos textos, ele diz: lembrando de vós em todo tempo. Então, nós precisamos compreender que a oração, ela não é simplesmente você sentar e volta a frisar de forma anêmica, ou se ajoelhar, ou deitar, até porque não tem posição. O importante é que a oração ela tenha força e vigor. Tendo força e vigor, eu acredito que nós vamos chegar a essa oração que Judas está aqui conclamando os irmãos a orarem. É a oração que chega ao patamar de orar no Espírito. Paulo recomendou, Judas recomenda e certamente todos os discípulos têm a recomendação da oração no Espírito. Quando os apóstolos estavam reunidos, ou os discípulos ali em Pentecostes, eles estavam reunidos orando e era com toda a súplica. E o Espírito Santo pousou sobre eles. Nós precisamos ter essa compreensão que a oração não são simples jogos de palavra, que nós não oramos conforme o nosso interesse. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Eis aí mais um motivo pelo qual nós precisamos orar no Espírito. Porque possa ser que os nossos objetivos nas orações não estejam tão corretos, ou as nossas palavras estejam erradas, e o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos
inexprimíveis. Vejo, amado irmão, minha irmã, como é importante orar no Espírito. E conforme eu já mencionei para vocês, com toda súplica, com toda força, com todo vigor. Como está a sua oração? A sua oração é aquela do café da manhã? A do café da manhã é nós levantamos, Senhor, obrigado pela noite, pelo dia, em nome de Jesus, amém. Obrigado por me dar o ar que respiro, amém. Sai. Amém é oração. Mas a oração que de fato nos faz entrar na presença do Pai é a oração com toda a súplica, com toda a força, com todo vigor. Você já entrou na presença do Pai? Você já se viu envolvido pelo Pai, pelo Espírito Santo? Você já se viu nessa dimensão espiritual da oração, em que você está orando com toda a súplica, com toda a sua força, e de fato você sente que o Pai está presente na sua oração? A nossa oração, ela precisa ter esse objetivo, em que o Pai se faz presente na nossa oração, em que o Espírito Santo está presente na nossa oração e ele faz a intercessão na nossa oração. A sua oração alcança essa força e esse vigor? Se ainda a sua oração não alcança, é hora de correr para que a sua oração alcance força e vigor. E assim você ore no Espírito. Isso é muito importante para todos nós. Algumas pessoas se acham entediadas, eu mesmo já fiquei entediado de oração. E sejamos francos, esse é um momento muito ruim, um momento em que você está entediado. Sabe por quê? As nossas orações, elas já não contêm mais força e nem vigor, e não oramos mais no Espírito. Esse tipo de oração é aquelas orações que alguns pregadores diziam não passou do teto. De fato, também tem esse aspecto, porque são orações que são feitas com palavras vazias, porque elas não expressam a realidade daquilo que nós devemos orar. Não oramos como convém. É forte, né? Então, querido discípulo, precisamos compreender que se nós estamos neste momento em que as nossas orações não têm essa força e nesse vigor, nós não vamos parar de orar. Nós vamos continuar a orar até que nos encontremos com essa força e com esse vigor. Quando nos encontramos nesse aspecto de oração, nós queremos orar em todo tempo, em todo lugar. Conforme diz Paulo, orai em todo o tempo. Salvo engano, 2 Tessalonicenses 5,17. Se não for o segundo, é o primeiro. Então, queridos, eu espero ter aqui trazido mais um momento de edificação para as nossas vidas. E espero ter alcançado o objetivo da importância da oração e como que nós devemos de fato orar. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus e até a próxima.